educação, uma empresa que prepara você para o futuro. Hoje, neste quarto episódio da nossa websérie Ferramentas da Qualidade, a gente vai falar sobre o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto é uma excelente oportunidade de identificação de onde nós podemos começar a trabalhar nossos projetos em si. Então, vamos conhecer um pouquinho do gráfico de Pareto? Vamos lá! Olha, o gráfico de Pareto, ou Pareto Chart, ele é um tipo especial de gráfico, né? É um gráfico de barra onde os valores são representados graficamente e eles foram organizados do maior para o menor. O que significa isso? Nós temos um gráfico de barra muito simplificado, onde o maior número de uma determinada ocorrência ou maior frequência, ele é representado maior em ordem decrescente, sempre do maior para o menor. O gráfico de Pareto ele foi descoberto através de uma ideia, né, de um filósofo, engenheiro e economista chamado Vilfredo Pareto, na Itália. Ele descobriu que 80% da renda da Itália estava nas mãos de 20% da população, não muito diferente dessa atual situação. Porém, ele então colocou ali para a gente a famosa regra do 80-20. Isto é, 20% da minha linha de produtos pode gerar até 80% dos meus resíduos. Ou então, 20% dos meus clientes pode gerar 80% das minhas reclamações. E por aí vai. Desta forma, nós podemos descobrir aonde nós podemos atacar para a solução do problema com o menor custo, uma vez que aquele grupo ou aquela situação já resolve 80% dos meus problemas. Tá? Vamos ter um exemplo do gráfico de Pareto para a gente poder imaginar aí. Vamos pensar numa empresa de hotelaria, um hotel. Vou pegar Hotel XPTO, Palace Gold, Plaza, etc. Bem, ele viu que existem algumas, não muitas, mas existem algumas causas de insatisfação dos seus clientes. Então, olha só, ele resolveu investigar essas causas em um determinado ponto, um determinado local do hotel. Então, o gerente responsável investigou os registros e os motivos das reclamações dos clientes naquele ponto. Olha só o que ele descobriu. Ele gerou um gráfico, e aí, deixa eu pegar meu óculos, que eu esqueci, eu estou sem óculos. Né? Bem, ele gerou um pequeno gráfico, onde ele tem aqui, ao lado esquerdo do gráfico, uma frequência, quer dizer, o número de ocorrências. No lado direito, no eixo direito, nós temos o percentual acumulado que aquilo representa, né? E o percentual e o acumulado. Nós temos aí as barras, que são os nossos problemas, tá? E, são parênteses, desculpem. Esse é um gráfico de Pareto gerado pelo Minitab. Inclusive, esse exemplo está no site do Minitab. O Minitab é um software estatístico. Nós vamos ter uma segunda série só sobre ele. Porém, vale salientar, as informações desse Pareto vieram do site do Minitab, viu, pessoal? Então, vamos entender. Olha só, as reclamações. Reclamaram da sala, dos aparelhos, da limpeza, do conforto, da qualidade do atendimento, ou melhor, do alimento, né? E algumas outras que não foram mensuradas. Dá para notar que somente a sala, aparelhos e limpeza equivalem no acumulado a 80%. Então, se eu trabalhar nas três causas, eu já tenho a solução de 80% dos meus problemas, das reclamações. E isso facilita muito. Quer dizer que eu posso, então, trabalhar em três aspectos diferentes e ter 80% de solução do meu problema? Sim. Olha, eu não tenho tanto dinheiro. O que eu posso fazer? Pode trabalhar só no problema da sala. E aí você vai descobrir que a sala já representa 45% dos seus problemas. Já é suficiente, talvez, para você começar. Seria interessante usar um gráfico de Pareto ponderado. O que é um gráfico de Pareto ponderado? É quando eu vou, além da reclamação, analisar um outro aspecto dela, como, por exemplo, o custo. Talvez os aparelhos tenham um número menor de reclamação, mas o custo que ele me gera é maior. Então, eu preciso trabalhar nessas duas, a sala e no aparelho. Já é suficiente para eu ter uma visão bem mais genérica, bem mais efetiva. Tá? Bem, esse é um exemplo. Vale salientar algumas informações antes de fazer o Pareto.
O que a gente pode considerar? Primeiro, os dados coletados durante um curto período de tempo, especialmente em um processo instável, pode levar a gente a ter conclusões incorretas. Como os dados podem não ser confiáveis, você não pode ter uma ideia do que está acontecendo. A ideia que vai apresentar para você é uma ideia mentirosa, enganosa. Tá? Agora, quando o processo não estiver em controle, e para a gente saber se existe controle do processo, para saber se é um processo estável, existe uma outra ferramenta, que é o controle estatístico do processo, que pode auxiliar você a enxergar essa informação. Mas não vamos delongar, não vamos entrar em muitos méritos. Vamos só pensar aqui. As causas podem ser estáveis e poucos problemas vitais podem mudar de uma semana para outra. Períodos curtos de tempo podem não ser representativos, do seu processo como um todo. É importante ver se o meu processo é estável e qual o período que eu estou analisando. Além disso, esses dados coletados é de um longo período de tempo, porque se for, pode incluir muitas alterações, inclusive melhorias que já ocorreram. Então, é legal você estratificar a informação e gerar uma time desse tempo. Olha, dados de 2011 seriam interessantes para hoje? Talvez não, mas talvez todas as reclamações do ano de 2015 sejam importantes para as ações de 2016. Tá? Vale salientar. Vamos selecionar as categorias que eu quero gerar a frequência de forma cuidadosa. Se a gente fizer um Pareto inicial e não tiver resultado útil, imagina só como vai ficar nosso projeto. Imagine só, eu gero um Pareto e os dados não são tão fidedignos, e aí eu tenho 80% de chances de não ter solução nenhuma, porque eu estou trabalhando em 20% do problema que não deveria. Tá? Só para a gente ficar bem fácil. A gente pode selecionar critérios de ponderação cuidadosos. Por exemplo, eu falei do custo, né, para a gente priorizar. Porém, a gente pode falar também do tempo da solução. Se a gente está falando de um gráfico de Pareto para uma oficina, e aí ela gerou vários problemas, várias ordens de trabalho, uma oficina dentro de uma mineradora. E aí a gente descobriu que determinada ação corrói muito tempo e gasta muito. Porém, existe um momento em que o tempo parado é muito mais caro. Então, eu posso fazer várias análises diferentes, mas eu tenho que escolher aquela que é mais viável para ser ponderada. Ok? Bem, além disso, concentração dos problemas como a frequência deve reduzir o número total de itens que precisam de retrabalho. A concentração dos problemas com um custo mais alto deve aumentar os benefícios financeiros da melhoria. Aí entra dois pesos, duas medidas. O maior custo para eu resolver, se não for paralelo a maior número de problemas, eu entro em dois parafusos. Eu continuo tendo um problema que gera pouco custo, porém eu continuo tendo muito problema que gera insatisfação do meu cliente. Se eu buscar, lógico, aí a gente usa o Pareto ponderado, a informação mais precisa, talvez eu tenha um resultado muito melhor. Tá? E o objetivo da análise de Pareto é obter uma recompensa máxima a partir de esforços de qualidade. Mas não significa que os problemas pequenos sejam facilmente resolvidos. Não significa que os problemas grandes sejam facilmente resolvidos. A gente deve pensar que, às vezes, o melhor passo a seguir é trabalhar naquele de maior concentração. Porém, jamais, no processo de melhoria, eu devo esquecer os de pequena consideração. Na verdade, vão fazer muita diferença quando eu voltar e trabalhar. Lembrando, se eu resolver aqueles problemas de maior concentração, os meus problemas de menor concentração vão voltar a aparecer. Então, posso pensar em uma melhoria posterior a essa, um ciclo contínuo, ok? Bem, eu espero que tenham gostado do gráfico de Pareto. É a famosa regra do 80-20, né? Vocês viram que é fácil, eu não tenho como foco nesse gráfico ensinar a fazer o Pareto. Dá para ser feito no Excel, no Minitab, no ISSP, dá para fazer em vários softwares, tá? Porém, eu espero que vocês tenham entendido o significado, a ideia e o motivo pelo qual se usa o gráfico de Pareto hoje nos nossos projetos em si. Eu espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.